Estamos mais uma vez aqui para levar à frente o nosso curso Memórias de um Suicida. Livro esse que todos vocês conhecem e aqueles que estão aqui pela primeira vez, tentando se conectar conosco, é um prazer enorme recebê-los. E esse é o livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Muito bem, antes que comecemos a nossa aula, eu confesso que é um prazer muito grande abraçar essa causa e levar à frente para todos esse curso junto com os outros amigos. Vamos fazer uma prece inicial, pedindo a Deus que é sabedoria, que nos conceda a oportunidade, através do Mestre Jesus, de toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, nos sustentando, nos abraçando, para que nós possamos levar à frente a ideia do amparo, do socorro e da serenidade. Então, sendo assim, já preparados aqui na casa da irmã Maria Angélica, pedimos licença para começar o estudo de hoje, que será sobre o capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré. Então, vamos lá. Temos a ideia, sempre quando falamos de um hospital, de alguma coisa que nos deixa assim, às vezes um pouquinho desconfortável, mas não é nada disso. Vamos com muita fé navegar nesse capítulo. Mas para tal é preciso que recapitulemos. Na última aula dada pela amiga Edna, nós vimos as condições em que se encontravam aqueles espíritos, sedentos de carinho, de afeto. Eles tinham muita necessidade de um socorro. E esse socorro veio, mas eles nem esperavam, tanto é que se surpreenderam. É um momento de muita delicadeza, um momento muito emocionante, porque sempre viam a chegada dos comboios e esperavam sempre ouvir os seus nomes. E, de repente, esses nomes foram declinados. E aqueles espíritos que tanto necessitavam de amparo e de socorro urgente, de repente se veem juntos em direção a um rumo novo. Então, amigos, nós vamos lembrar que alguns espíritos socorridos pela Legião dos Servos de Maria deixaram aquele vale, o Vale Sinistro. E um desses espíritos vai colocar: comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte mortal do bem eterno, para humildemente agradecer a possibilidade, e humildemente, sobretudo, a grande mercê que recebia. Então, nós estamos vendo esses espíritos serem socorridos pela Legião dos Servos de Maria, deixando o Vale Sinistro. E muito comovidos, eles vão sentir essa presença diferenciada daquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Então, a caminho do Hospital Maria de Nazaré, quantas surpresas esses nossos amigos vão ter daí para frente, o que torna a leitura, cada vez mais convidativa, porque o que aguardaria esses amigos? Novas paisagens, por exemplo. Severo conjunto de muralhas fortificadas começaram a aparecer. Pesada fortaleza, de repente, um padrão medieval, surgia. Então, aqueles amigos começaram a perceber:
imagens que até então não faziam parte do seu dia a dia. E a cada paisagem que surgia, nasciam dois sentimentos: respeito e temor. Longas planícies brancas começaram a ser avistadas, junto com aquelas outras imagens de muralhas e de uma fortaleza em padrão medieval. 6 torres, de repente, despertaram a atenção de todos. Então, a caminho do Hospital Maria de Nazaré, essas novas paisagens foram se sucedendo. E os nossos amigos começaram a pensar: o que será que os esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Então, um misto de temor e, ao mesmo tempo, respeito foi se estabelecendo dentro de todas as almas queridas ali, apesar de numa situação bastante dificultosa para elas mesmas, né? Então, com muito carinho, esses amigos espirituais estão sendo recolhidos. E quando falamos em novas paisagens, novos rumos, esses amigos começaram a verificar que, pelos olhos, identificavam paisagens diversas, muralhas fortificadas, por exemplo, mas não dava para ver com muita definição. Então, essas muralhas, ainda um pouco esmaecidas, vão se apresentar a cada momento para esses. E aí, nós vamos ver que esses amigos, entre o temor e o respeito, começam a ver que novos rumos, novas paisagens começaram a se enfileirar diante dos seus olhos. Essas novas paisagens, reveladoras de cenários já até vivenciados por eles, começavam a se arrumar e aquela atmosfera de onde vieram, tão densa, tão escura, começava a se amenizar. Então as imagens, as paisagens foram tomando, pouco a pouco, uma definição melhor. E voltamos às colocações que estão nesse capítulo. O temor e o respeito também cresciam. O que será que os esperava? E, de repente, a pesada fortaleza medieval, com características profundamente medievais, elas aparecem. E essa pesada fortaleza intriga a esses que estão sendo levados nesse comboio. O que será que essa pesada fortaleza, junto às muralhas medievais, junto a essa nova paisagem que cada vez mais ia se clareando, traria para esses amigos que tanto esperaram pelo socorro? Nós vamos ver que cada um deles trazia em seu coração uma expectativa. E a essa expectativa ou expectativas nós chamamos de surpresas. Por que surpresas? Porque fazem parte desse conjunto de descobertas propiciadas por esse socorro que tem uma intenção muito grande, muito séria e de muito compromisso. Vamos ver que surpresas foram essas. Por exemplo, uma cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, isso é muito importante, frio intenso, o que nos surpreendeu. Então, essa cidade movimentadíssima, ainda recoberta, por extensos véus de neve ou cerração pesada, deu no início a impressão até de frio, mas incrível, não fazia, porém, frio intenso,
o que nos surpreendeu. E quando a gente tem a sensação que o frio não é tanto, a gente já começa a sentir mais o quê? Envolvido, mais acalentado, mais reconfortado. O sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também distinguirmos o que estava em derredor. Nesse parágrafo, quando é colocado de forma poética, né? Dizendo que o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, trouxe a ideia de que o sol timidamente, né? Aquela lutinha entre a luz e a sombra, deixava ocasião para nos aquecermos, mas também distinguirmos o que estava, o que em torno. Então, são essas surpresas que vão se multiplicar. Edifícios soberbos, estilo português, que tanto nos falava a alma. Qual a importância disso? É a memória sendo reativada, a origem ao local da última encarnação desses espíritos. Edifícios soberbos, estilo português clássico do século XIX. Então era como se um mergulho eles estivessem fazendo, de fato, o faziam nas suas vidas que tinham acabado de deixar, né, há algum tempo. Indivíduos atarefados em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando no peito a cruz azul celeste com a insígnia LSM, Legião dos Servos de Maria. Nossa, quando lemos esse parágrafo, e aí pensamos lá no início, quando relembramos de onde vieram, o que vivenciaram na última aula, vimos tão bem. E agora essa sequência de surpresas, surpresas que aquecem o nosso coração, que aquecem a nossa alma. Imaginemos essa narração falando desses espíritos que tanto socorro necessitavam. Ainda, nós não podemos deixar de lembrar essa descrição da cidade trazendo tantas surpresas. Edifícios públicos, ministérios ou departamentos, casas residenciais alinhavam-se graciosas. A nossa cabeça já vai longe buscando esse cenário e aí nós vamos pensando de que maneira isso tudo está se organizando na cabeça deles. E à frente de um desses edifícios parou o comboio onde eles estavam, né? E fomos convidados a descer. Que interessante, gente. Sobre o pórtico, né? Estava a seguinte informação: Departamento de Vigilância. E nós, ávidos na leitura, já ficamos imaginando o que seria isso. Agora, sob a tutela direta de uma das agremiações pertencentes à legião, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Então, nós vamos voltar a essa informação para que ela fique bem introjetada dentro dos nossos corações. Agora, sob a tutela direta de uma das agremiações pertencentes à legião, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré. Então as surpresas se sucederam e essa, com certeza, foi a maior surpresa, porque entre
a paisagem, entre as expectativas, e dentre as expectativas, essa coroou de forma muito nobre e muito terna esse momento vivenciado por esses amigos. Essa insígnia LSM, já decoramos, né? Legião dos Servos de Maria. A legião é constituída por espíritos que levam a fraternidade aos locais de sofrimento. Nós falamos tanto, quantas vezes, né? E às vezes imploramos a esses socorristas que atendam todos aqueles que estão passando por um momento de dor ou que já desencarnaram e estão em locais onde precisam muito desse socorro. Então, uma das informações, a legião é constituída por espíritos que levam a fraternidade aos locais de sofrimento. Suas vestes são brancas e organizam-se com muita disciplina de forma enfileirada. E aí nós vamos já visualizando esse local e os elementos que o compõem. Senhoras integram essa legião. Pelotão de lanceiros protegiam os visitadores. Enfim, nas cavernas, examinam e retiram aqueles que estão em condições de receberem o auxílio. Então, nesse parágrafo, o que nós lembramos? A legião tem um objetivo, fraternidade. Tem outro objetivo, determinar e manter a disciplina quando fala e forma das organizações enfileiradas. Senhoras integram essa legião. A proteção executada pelo pelotão de lanceiros. E aquele carinho, né? Quando entram nas cavernas para executarem o auxílio. Então, amigos, a cada parágrafo somos sacudidos por uma série de informações extremamente confortadora, extremamente esperançosa. E nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre o transporte dos socorridos, que são os comboios. Os necessitados eram colocados nas macas e levados para grandes veículos. Os comboios eram pequenas diligências atadas umas às outras. Os transportados não conseguiam ver a paisagem, pois persianas espessas impediam a visão por onde passavam. E aí a gente se coloca no lugar, porque é impossível não se colocar. Quando nós estamos viajando e olhamos pela janela de um veículo, querendo compreender aquela paisagem, e nós pensamos, né? Como que esses espíritos estão olhando? Como que eles estão percebendo? E para onde eles estão se dirigindo? Chegamos então à colônia correcional Legião dos Servos de Maria. A Legião dos Servos de Maria, como nós já falamos na intimidade, a insígnia LSM, quando ouvida, quando verbalizada e quando visualizada, já nos convoca a quê? A um momento de aceitação, de entrega, de confiança naquilo que vai se desenvolver. Então, nós vamos ver alguns departamentos dessa colônia. Primeiro, departamento de vigilância. E o departamento hospitalar, que é constituído por 3 seções: o Hospital Maria de Nazaré, o manicômio e o isolamento.
nós temos, então, o Departamento de Vigilância. Como o próprio nome já diz, Departamento de Vigilância. Nós já ficamos, assim, ligados que há algo diferente, que há algo que vai chamar muito a nossa atenção. E eles continuam colocando que, conduzidos a um pátio extenso e nobre, fomos conduzidos em pequenos grupos de 10 individualidades para um determinado gabinete. Aí nós voltamos àquele outro slide, que falava de um dos compromissos da legião, né, que era colocar a disciplina. Nós vamos ver como é que eles se comportaram, o que eles ali vão executar e vão ser cobrados. Eles continuam dizendo, ali deixamos a identidade terrena e assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo como local, processos usados diferentes dos terrenos. Então, há o quê? Uma averiguação sobre cada um desses espíritos que vão deixar a identidade terrena, as razões que os induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, assim como o local. Processos que na Terra não haviam ainda. E indo em frente, nós vamos ver que todas as respostas eram gravadas em discos singulares, álbuns animados de cenas e movimentos que reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, nossa imagem e o prolongamento dos noticiários de nós mesmos. Então, o Departamento de Vigilância faz jus a tudo aquilo que se propõe a própria palavra vigilância, né? Um pátio extenso e nobre, foram conduzidos em pequenos grupos, onde deixaram a identidade terrena, as razões que o induziram ao suicídio, o gênero desse fato, assim como onde ocorreu. E eram processos diferentes do que aconteceu na Terra. As respostas foram gravadas em discos singulares, álbuns animados com cenas e movimentos, e até o som da voz ficou ali registrado. Departamento de Vigilância registra, então, a identidade fotografada, as imagens emitidas pelos nossos pensamentos, no ato das respostas aos questionamentos. Então, quando questionados, o pensamento que vinha já era captado e registrado. E tudo isso captados por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Então, realmente, muitas surpresas nessa caminhada. As mulheres foram separadas dos homens, confiadas às demais funcionárias, que eram damas, né, da vigilância, a fim de serem encaminhadas ao departamento feminino. Então, nós vimos um novo transporte, que foram os comboios, o novo caminho, os novos rumos e o novo departamento. Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado, amplos edifícios, sempre o estilo português clássico. Arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia do vale, essa paisagem aparecia como suprema esperança de redenção.
Então nós já começamos a pensar que a paisagem foi mudando a cada momento. Não se vê mais as muralhas pesadas, as torres que tanto chamaram a atenção. Não se vê mais aquela fortaleza. Estamos vendo um visual completamente diferente através da leitura e os espíritos socorridos também. Tanto é que eles dizem: para quem como nós, angustiados e miseráveis, procedia do vale? Essa paisagem parecia como suprema esperança de redenção. No Hospital Maria de Nazaré, lá estava a indicação necessária: o novo departamento hospitalar. E nesse novo departamento hospitalar, nós vamos ver à direita o manicômio, à esquerda o isolamento. Porém, nossos condutores fizeram-nos ingressar pelo centro, onde se lia Hospital Maria de Nazaré. Tanques, esguichos, águas cascateando, mimosas como gotas em forma de pérolas. Aves esvoaçavam entre açucenas. Uma nova visão. Árvores frondosas e flores, açucenas e rosas se faziam como muralhas. Fatigados, sonolentos e tristes, a escada subimos. Uma escadaria. Grupos de enfermeiros nos receberam, amparando-nos bondosamente. Então, depois de uma grande mudança na paisagem, como nós vimos, à direita o manicômio, à esquerda o isolamento, os nossos condutores fizeram-nos ingressar pelo centro onde se leu Hospital Maria de Nazaré. E que paisagem encontraram? Tanques, esguichos d'água, água mesmo cascateando, mimosas gotas em forma de pérola, aves que esvoaçavam entre açucenas, uma nova visão. Árvores frondosas e flores, açucenas e rosas, formando verdadeiras muralhas. E eles, fatigados, cansados, subiram uma escadaria, onde foram recebidos bondosamente por grupos de enfermeiros. Então, tem duas palavrinhas que eu destaco aqui: amparo e bondade. E coloquei o nome dos enfermeiros que os receberam, Romeu e Alceste, que serão sinônimos sempre dessas duas virtudes que são tão importantes no relacionamento, não só entre os encarnados, mas sobretudo entre os espíritos. Daí que, recepcionados por Romeu e Alceste, fomos conduzidos ao interior do prédio. Galerias magníficas. O enfermo jamais se reconheceria a sós. Aí eu lembro sempre daquelas afirmativas que nós ouvimos, que nunca estamos sós, que os espíritos amorosos incansavelmente nos passam. E mesmo que caiamos, nós vamos receber esse apoio desse espírito amoroso e socorrista e fraterno. Então, imaginemos esses nossos amigos sendo socorridos por esses espíritos. E aí eu fico pensando na cabeça de Camilo, de João, de Belarmino, de Mário, de Jerônimo. Os grupos foram separados, 10 à direita e 10 à esquerda. Leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque.
A minha cabeça foi lá no início, né, na apresentação do livro, na segunda aula, naquele vale onde eles estavam. E agora, leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque, amparo e bondade sendo transmitido e transbordando pelas mãos de Romeu e Alceste. Aí nós sentimos que há uma evolução de condição, né? E esses, representados pela amparo e pela bondade, Romeu e Alceste, forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconforto e satisfação, lágrimas humildes, né? De estar sendo reconfortados e reconduzidos a uma condição que há muito não sentiam. Então, ficamos com duas palavrinhas aí que aqui estão: reconhecimento e satisfação. E aí, a cada um de nós foi servido delicioso caldo. Enquanto fazíamos a refeição, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças, o doce vulto das nossas mães, a figura austera do pai, lágrimas indefiníveis misturadas ao alimento confortador. Aí pensamos, voltaram aquelas imagens que todos nós temos da infância, a mesa posta, o lar, as repreensões do pai, às vezes sem palavras, a cara feia, sisuda, mas sempre com uma lição grandiosa para nós. Ao terminarmos a refeição, 2 varões hindus entraram em nosso compartimento. Olha a cena se transformando. Faziam-se acompanhar de Carlos e Roberto de Canalejas. Carlos e Roberto de Canalejas. Então, nesse parágrafo, vimos a oferta de um caldo delicioso que tantas vezes conforta, tantas e muitas vezes conforta, né? Enquanto fizeram a refeição, a lembrança, a memória os levou àquilo que estava tão delicadamente guardado, o lar, a mesa posta, a família, doces recordações. Romeu e Alceste, amparo e bondade, né? Vão colocar: necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Essa é a casa dela. Então, amigos, querendo ou não, ao ler esse parágrafo, é impossível não conter a emoção que está num processo de crescimento muito grande. Imaginemos esses amigos ouvindo: necessitais de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E aí nós entendemos que o socorro é para todos. Que não estamos sós. Nós não estamos sós. Que nesse momento, na casa, que é um hospital, no hospital lar, né? Esses amigos encontraram fraternidade, amparo, afeto, ajuda, socorro. E esse socorro, inclusive, se fez até, sob o ponto de vista material, porque eles ainda sentiam. Quando o caldo é oferecido, quando mergulham nas lembranças mais caras e doces de suas vidas, estão num processo de relembrar, e isso tudo vai colaborar para o crescimento, a recuperação nessa caminhada desses amigos.
E dando continuidade ao capítulo, nesse parágrafo, olhando essa imagem, olhando nos olhos dessa imagem de Maria, pegamos um pedacinho lá do capítulo, né, em forma de parágrafo, e colocamos: e se conosco assim procederam outros assistentes, certamente fizeram o mesmo com os demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Então, todos nós somos e seremos socorridos, mas temos que pensar no valor da vida, nessa vida que nos é dada com tanto carinho por Deus, e lembrar que não estamos sós e que Maria é a responsável por esse segmento, por esse setor, né, que é o Hospital Maria de Nazaré, e que existe uma legião, LSM, a Legião dos Servos de Maria, a socorrer, a conduzir, a amparar esses corações, essas almas tão profundamente marcadas pelos seus atos. E dessa forma, encerramos aqui o nosso estudo, pedindo muito a Deus que nos dê sabedoria através do seu Filho Jesus e da irmã Maria Angélica, para que possamos continuar a trilhar em direção ao progresso. Boa noite, amigos.